Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. Hoje falamos de prostitutos e políticos postiços, palavras fortes de Passos Coelho que fizeram agitar o PSD e o Governo. Na reação, os homens de Montenegro dividiram-se. Uns disseram que não era nada com eles, outros, como Pedro Duarte, puseram o dedo na ferida falando no azedume e nas nuvens negras do ex-primeiro-ministro. Afinal, o que quer Passos Coelho? Quer chegar ao poder? Como vai conseguir? Estará a antecipar uma crise política porque não vai ao Congresso dizer preto no branco o que quer fazer. Vamos então ao debate, Ângela. Para este debate convidámos o Hugo Soares, que é líder parlamentar do PSD, a Teresa Leal Coelho, ex-vice-presidente do PSD, o Nuno Gonçalo Poças, que é advogado e é colunista do Observador, tem escrito bastante sobre a direita, e a Mariana Vieira da Silva, que é deputada e ex-ministra do Partido Socialista. Também vamos hoje falar do Partido Socialista. Há temas que nem merecem discussão, porque no fim do dia dizem todos o mesmo. O N-Perf Speed Test reconheceu a rede de fibra da Digi como a mais rápida de Portugal. Do que é que estás à espera? Escolhe já uma velocidade à tua medida. Adere em digi.pt ou através do 923 30 90 30. Digi. Liberdade de escolha. Hugo Soares, eu começava por si. O país já percebeu que há uma divergência estratégica profunda entre Luís Montenegro e Pedro Passos Coelho, nomeadamente sobre a forma como devem ou não usar a maioria de direita que neste momento existe na Assembleia da República. Isto é um tema tão estruturante em termos de estratégia, de como é que um governo deve ou não deve agir. O PSD vai ter um congresso daqui a um mês. Acha que Pedro Passos Coelho devia ir ao Congresso para falar ao partido daquilo que ele entende que devia estar a ser feito e não está? Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Deixe-me dizer o seguinte, 3 coisas ou 4 rápidas. A primeira é que o PSD não está em pé de guerra, nem está em tumulto, nem está sequer preocupado, como se fez crer na introdução desta nossa conversa. Eu percebo que talvez isso prenda mais os nossos telespectadores. Não falei em tumulto, falei em agitado. Mas o PSD não está agitado, o PSD está agitado por uma razão. Porque amanhã tem eleições diretas para a escolha da liderança nacional. É só essa a razão pela qual o PSD está agitado. Pedro Passos Coelho disse hoje ao país que pela primeira vez não vai votar nestas diretas. Isso tem um significado político? O senhor me fez 3 perguntas e eu não consigo responder a nenhuma. A segunda nota é que, Ângela dizia, o país já percebeu que há uma divergência profunda. Não me levem a mal, o país não percebeu nada. Nem o país quer saber disso para nada. O país é tão diferente daquilo que nós aqui discutimos, acreditem. E eu não digo isso com sobranceria. Isso não diz nada à vida dos portugueses. Os portugueses não querem saber disso, perdoem-me a expressão, para nada. As pessoas estão preocupadas com todas as outras coisas, menos com as posições do Dr. Pedro Passos Coelho. Podem ter a certeza absoluta, com todo o respeito. Mas acha que não diz nada ao país o governo ter ou não maioria absoluta para poder governar? Isso são outras conversas. E por último, perguntou-me se Pedro Passos Coelho vir ao Congresso. Eu diria o seguinte sobre isso, e não fugindo à sua pergunta. Olha, são estilos. Eu talvez preferisse dizer, talvez se tivesse alguma divergência com alguém interna no partido, como de resto já aconteceu no passado, preferiria fazê-lo no local próprio. Acho que é assim que deve ser. É para isso que existem os Conselhos Nacionais, os Congressos Nacionais. Eu preferia fazê-lo do que fazê-lo constantemente em apresentações de livros ou noutros momentos públicos, se é essa a pergunta das divergências, se é que as divergências são aquelas que os jornais falam, de forma muito clara. No lugar do Dr. Pedro Passos Coelho, se fosse eu, se tivesse alguma coisa a dizer ao partido, fazia-o nesse momento. Agora, devo dizer que, manifestamente, estas questões não têm a relevância que nós aqui lhes estamos a dar, com todo o respeito pela importância, pela análise política e intelectual que possamos fazer destas matérias, mas isso diz muito pouco aos portugueses. Apesar de tudo, é um ex-primeiro-ministro que usa palavras não muito normais, até para o Pedro Passos Coelho, quando fala em prostitutos políticos e políticos postiços. Essas palavras não fizeram moça dentro do partido e dentro do governo. Ou seja, o PSD gosta de ver um ex-primeiro-ministro e um ex-líder a falar assim do atual? Olha, eu não me revejo nesse tipo de... Enfim, até de linguagem, com franqueza, confesso que é um pouco excessiva. O que o PSD se preocupa, o que os militantes do PSD preocupam com esta liderança é que o seguinte, esta liderança tem 4 anos de liderança, renovar-se-á amanhã com a eleição de uma nova liderança, do mesmo líder
do Luís Montenegro, que concorre sozinho. Portanto, um sinal claro, creio eu, de que ninguém disputa a liderança porque entende que, pelo menos, a estratégia é correta. Mas o que os militantes do PS se preocupam é com uma liderança que em 4 anos ganhou eleições regionais nos Açores que o PS não ganhava há muitos anos, 2 vezes na Madeira em circunstâncias muito difíceis, 2 eleições legislativas e até ganhou, contra toda a expectativa, as eleições autárquicas, recuperando a presidência da ANAF e da Associação Nacional de Municípios. Isto significa, não tenho dúvida nenhuma, uma grande, eu diria, satisfação dos militantes do PSD, quando, se nos lembrarmos que há 4 anos atrás, está ali a Mariana, o Partido Socialista tinha uma maioria absoluta no país. E dizia-se que o PSD estava condenado à irrelevância política. Eu lembro-me até, ainda hoje isso muitas vezes acontece, da forma como se endeusou António Costa por ter perdido umas eleições, mas ter conseguido governar, em 2015, a Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho ganhou as eleições ao Dr. António Costa e ele foi endeusado. E como se continua, deixe-me dizer, não queria dizer desenhar, mas talvez não valorizar, também não será, a subestimar, se calhar é a expressão, um primeiro-ministro que ganhou 2 eleições legislativas e um líder partidário que tem um currículo que eu apresentei. E que neste momento tem o partido em segundo lugar em todas as sondagens. Acha que isso não é relevante? O engenheiro Carlos Moedas não teria ganho uma eleição se fiasse nas sondagens. Teresa. Uma. E já agora, deixe-me dizer, recordem-se também sempre do ponto de partida do PSD em todas as sondagens nacionais, nas últimas eleições legislativas, nas anteriores, que acabamos por ganhar as 2. Teresa Leal Coelho, não querendo aqui medir a proximidade com Passos Coelho, porque ambos somos próximos de Pedro Passos Coelho, mas assim, que esteve muitas vezes ao lado de Pedro Passos Coelho, ou quase sempre ao lado de Pedro Passos Coelho, quando houve estas declarações de Passos Coelho que têm vindo num crescendo, como é que interpreta? Bom, não interpreto como tenho ouvido sistematicamente ser interpretado. Aliás, estou convencida, a interpretação que eu faço das palavras do Hugo há pouco é precisamente que também não interpreta como a maioria das pessoas ou a narrativa que se instalou tem sido desenvolvida. Apesar de tudo, o Hugo Soares falou aqui em estilos, linguagem excessiva, é verdade, e que as pessoas não estão preocupadas com Passos Coelho. É verdade. Eu fui claro quando disse que isso não é a preocupação do país. Eu escrevi. Claro, mas quando põe a questão assim, eu sei que se dá um lead interessante, mas bem sabe que não foi essa a intenção. Mas convivo bem com isso. Eu acompanho o Hugo, não é essa a preocupação do país, nem de perto nem de longe. Mas agora, parece ser a preocupação de Passos Coelho, não é? Não. Também não é a preocupação de Passos Coelho. Aliás, o impacto das palavras de Passos Coelho não são uma preocupação, com certeza, de Passos Coelho, mas também não são do PSD e do Primeiro-Ministro. Estou absolutamente convencida. Para além de que, há pouco, o Bernardo disse que a expressão que foi retirada de um contexto, nós estamos a falar de uma intervenção de 50 minutos, sim. Em que o Pedro Passos Coelho fala sobre populismo, e generalizando em matéria de populismo, e depois utiliza uma expressão que uns gostam, outros não gostam, mas que é integrada numa frase muito mais completa do que aquela em que tem sido destacada, utilizando só a expressão do prostituto sem caráter. E não lhe pareceu linguagem excessiva, citando o Soares? O que eu estou absolutamente convencida, e faço também uma interpretação, já que está na moda, das palavras do Hugo Soares, é que Pedro Passos Coelho não se referia ao Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro não é um Primeiro-Ministro populista, não é um dirigente político populista, e estou convencida que não era em concreto então era ao Primeiro. Bom, se calhar era uma resposta a André Ventura, precisamente porque utilizou uma expressão de André Ventura e utilizou também a expressão de que há partidos que são populistas, mas dizem que não são populistas, e o único partido que eu conheço que é populista em Portugal e que diz que não é populista é precisamente o Chega. O sentido da declaração é exatamente o contrário. São aqueles que, não sendo populistas, se aproximam dos populistas para tentar vencer os populistas. Mas isso é se quiser utilizar... Portanto, o populista estava em frente, não é? Portanto... Se quiser fazer uma interpretação de que aquela mas intervenção como é que é a expressão? de Pedro Passos se aproximam?
Não, Mas, ó, Teresa, eu ia pedir... mas deixa-me Já só agora, terminar eu não tinha esta ouvido, questão. mas é curioso, É que, porque isso realmente muda um bocadinho a figura. Eu comecei por dizer que estamos a falar de uma intervenção sobre populismo em geral. Ok. E se estamos a falar sobre populismo em geral, ao falar de populismo em geral, pode dizer-se que quem opta por ser populista ou seguir os populistas, agora não significa que isso acontece em Portugal e que acontece com Luís Montenegro. E julgo que não foi essa... bom, O sentido das palavras de Passos Coelho. eu terei talvez uma posição privilegiada para interpretar as palavras Claro que de sim. Passos Coelho, embora não seja esse o meu Deixa-me só papel. fazer uma mas, pergunta rápida. De qualquer forma, quando houve Passos Coelho, e sobretudo as últimas intervenções e as críticas ou os reparos que faz à governação, nomeadamente ao ritmo, à falta de reformas... Não, isso é uma crítica ao governo. Claro, Mas sem nesse dúvida. conteúdo dá-lhe razão, concorda? Bom, relativamente ao ritmo, dou alguma razão. Não total razão, mas alguma razão, por uma razão muito simples, é que se trata de um governo que são dois governos, teve que interromper a governação em razão de umas eleições intercalares, se quisermos, e obviamente que as reformas estão a ser programadas e têm o seu ritmo. Passos Coelho gostaria que fosse um ritmo mais acelerado. Eu também gostaria que fosse um ritmo mais acelerado e o Hugo Soares, estou convencida que também gostaria. Mas deixe-me dizer que mesmo aquela expressão que foi veiculada Mais da acelerado conversa... com quem? Com o Chega? Já lhe respondi a essa pergunta, mas antes disso, Pois que estou faça no absolutamente ritmo. convencida que quando Pedro Passos Coelho se dirigindo e os jornalistas ouviram e veicularam essa expressão, quando Pedro Passos Coelho dirigindo-se a André Ventura disse que é preciso um maior ritmo de reformas, estava também... estou eu convencida a dar uma nota negativa a André Ventura, nomeadamente no que diz respeito ao pacote laboral. Claro. Tem sido um zigue-zague permanente, precisamente em razão de uma matriz populista que resolveu optar por essa matriz populista e diz uma coisa no início de um processo legislativo que é reformista, e depois a meio muda de posição. Portanto, acho que era dirigido a André Ventura essa expressão inicial, sem prejuízo de também considerar que o governo, também já ter afirmado que o ritmo do governo deve ser acelerado. André Ventura não se importou nada se aquilo era dirigido a ele, ele esteve a sorrir do princípio. Sabe uma coisa, Ângela, sabe uma coisa? André Ventura não se importa com nada, a realidade. É blindado, Só se importa com trilhar o seu caminho. Nuno Gonçalo Poças, diga-me uma coisa, já percebemos que nem o Hugo nem a Teresa querem reconhecer que há uma divergência estratégica profunda entre Luís Montenegro e Pedro Passos Coelho. Mas o Nuno tem escrito vários artigos, é dos que defende que deve haver um aproveitamento da maioria de direita que existe no Parlamento. Acha que é um erro o Governo estar a dispensá-la? Vai voltar. Não, mais do que isso. Boa noite a todos em primeiro lugar. Mais do que... Eu acho que nós estamos absolutamente viciados nesta coisa da tática e uma obsessão eleitoralista e de uma política quase de recados, de interpretações. Nós com o governo incluído? Nós que discutimos estas coisas, nós que olhamos para estas coisas. Muito bem. E nós, olha, os que executam também... Toda a gente. Portanto, o governo... Não faça-me lá, mas já viu o governo responder a uma coisa como esta? Só dá calma do mundo. Está com mais ritmo. Ouça, mas calma é o meu nome do meio. Só lhe fiz uma pergunta. Se calhar faz falta no governo, está com Só lhe ritmo. fiz uma pergunta. Não tem que se incomodar, só lhe fiz uma pergunta. Mas deixe-me lá falar, ainda agora comecei. Com certeza. Caladinho o tempo todo. Com certeza. Eu acho que nós estamos absolutamente viciados nisso e esse não é de facto o ponto mais importante daquilo quando se discute politicamente. Pois não. Ou política com pé grande, se quiserem. Mas um Governo não tem que ter uma estratégia? Não, essa é outra questão. O governo, Ninguém falou de tática. Eu perguntei-lhe se não havia uma divergência Claro que o estratégica. governo tem que ter uma estratégia. Aquilo que eu tenho dito há muito tempo, independentemente das aritméticas, se coliga com este, se faz um acordo com aquele, se vai mais à esquerda, se vai mais à direita, é que o PSD tem, historicamente, uma vocação maioritária. E deve representá-la e não se deve acantonar
ao centro, mais à esquerda, se é social-democrata. O PSD é um partido de vocação maioritária do espaço do centro-direita. O espaço do centro-direita, o espaço tradicional da AD, da Aliança Democrática, é um espaço que vai, se quiserem, da direita do PS, enfim, quase da esquerda liberal, se quiserem, até boa parte daquilo que é o Chega hoje em dia. E o facto de, há muitos anos, o PSD ter abandonado essa perspectiva trouxe-nos aqui. É verdade, durante o mandato do Rui Rio foi isso que aconteceu. Sim, foi tá aí que bem. surgiu a Iniciativa Liberal, foi aí que surgiu o Chega, foi aí que surgiu a Aliança, foi aí que surgiu imensa gente. Sim, nesse período. E desse ponto de vista, eu acho que aquilo que nós... Eu acho que a maior desilusão que nós hoje em dia temos, eu acho que de alguma maneira, se calhar se pode sentir isso das palavras de Passos Coelho, já agora eu faço essa nota... Eu, se calhar, sou a pessoa mais afastada de Pedro Passos Coelho. Não, isso sou eu. Ok. Imaginei, não quis... Isso sou certamente eu. Boa. Teve graça. E, eventualmente, ele pode partilhar dessa opinião. E eu acho que é legítima. É que o Governo... Ao fim de 8 anos de PS, aquilo que se esperava era, de facto, que essa ambição fosse uma ambição maioritária e que não fosse uma ambição acantonada. Aquilo que Não estou a perceber, mas quando não tem a maioria absoluta, como é que se pode traduzir essa ambição maioritária? Aquilo que distingue o PSD do PS, ou um partido do outro, não é a capacidade de gerir melhor. Não é explicar às pessoas que gera melhor a conta, que muda melhor Então, mas o que é que digitaliza melhor. Então, mas um governo que não tem maioria, o que é que pode fazer? Um governo que não tem maioria pode criar condições para a ter. Como? Eu acho que é isso que o Governo ultimamente tem vindo a tentar fazer. Com o Chega? Não. Eu acho que é isso que o Governo ultimamente tem vindo a tentar fazer. E que no último ano, ou que nos primeiros ano e meio de Governo, não fez. Portanto, vitimizando-se e... Não é vitimizando-se, é explicar ao país que tem uma agenda clara de reformas. Dizer o que é que quer mudar, o que é que não quer mudar, que visão de país é que tem. Porque há esta questão... Mas depois não as consegue implementar. A análise intelectual não diz nada a ninguém. Não diz. Pelo menos devia dizer aos partidos. A análise intelectual devia dizer aos partidos. Porque os partidos não se distinguem uns dos outros pela sua capacidade de gestão. Distinguem-se pela sua capacidade programática, pela filosofia que têm, pelo país que querem representar, pela ambição que têm. E pelo desempenho. E pelo desempenho. Oh, Nuno, O vosso papel não é gerir, não é digitalizar. Então deixa-me perguntar à Mariana, que é a pessoa, que é a pessoa da mesa. Eu acho que a Mariana hoje é uma infiltrada, não é? Não, a Mariana muitíssimo divertida. A Mariana pode-se fazer a provocação se está de acordo de alguma forma com Pedro Passos Coelho, com as críticas que tem lançado ao Governo. Exatamente. Não estou. E o que me parece... Não falem ao lado se não ouve. O que me parece que... Bem, todos nesta mesa têm experiência política suficiente para dizer que as palavras que Pedro Passos Coelho utilizou por querer marcar a agenda. Ninguém utiliza a palavra prostituto político, justiça, ou seja o que for, sem ser para marcar a agenda. E, por toda a linguagem corporal, naqueles minutos de conversa que ouvimos ter ao lado de André Ventura, também não me pareceu que aquele desabafo se dirigisse àquela simpatia que existia. A questão aqui, eu acho que é outra. É a corrida para este tipo de linguagem que nós vemos na política portuguesa, nomeadamente à direita. Para mim, militante, dirigente do Partido Socialista, encantada da vida, porque a mim não me parece que este tipo de linguagem corresponda àquilo à forma como os portugueses querem ver discutir política. E por Mariana, isso, nós ouvimos o António tranquila. Costa chamar aos da IEL os queques que guincham. Sim, mas isso é falar para outro Não quero lembrar espectro político. Mas é que se calhar eles eram queques e guinchavam e, portanto, era Não, a minha legítimo. questão não é essa. A questão é que uma E a coisa é Constituição o Social era lado uma feira de lá, gado. outra coisa é ver pessoas que têm Esta da uma linguagem história é comum, extraordinária. um partido comum, porque André Ventura vem do PSD, a dizerem coisas que eu acho que não são aquilo que os portugueses esperam. E este agravar da linguagem tem sido muitíssimo visível em muitas outras coisas da nossa vida comum e, perdoem-me, mas é mesmo André Ventura a fazer de imã. Cada vez que André Ventura inventa uma palavra qualquer para escandalizar, todos têm que tentar encontrar uma palavra igualmente má. E, portanto, isso é a parte, enfim, não sou do PSD, portanto, mas é a parte que me preocuparia mais, porque inclina todo o discurso político e depois a estratégia é sempre condicionada pela linguagem. A política é isso. Não há nenhuma maneira de ter uma linguagem
hiperagressiva e depois ter uma política que não tenha esses traços também. Mas olhando para as críticas de Passos Coelho para a performance do governo, reconhece alguma razão a Pedro Passos Coelho? Em quê? Falta de ritmo, falta de reformismo. Não, quer dizer, nós começamos por não ter o mesmo entendimento da palavra reformismo, porque para Pedro Passos Coelho, em toda a sua governação, a ideia de reforma tinha sempre que provocar uma reação. Não é possível haver nenhuma reforma que não provoque uma reação no sentido de negativo. Aquilo com que eu poderia concordar, Pedro Passos Coelho está a dizê-lo no sentido oposto àquilo que eu vejo. Aquilo que a direita portuguesa me parece neste momento é demasiadas pessoas a concorrer por um espaço que julgam ser muito grande, porque conjunturalmente há umas eleições que deram um espaço muito grande e que não existe nesta dimensão na sociedade portuguesa. E por isso vemos toda a gente a fazer esta linguagem mais típica de uma direita mais radical, digamos assim, e depois outras pessoas a dizer é preciso outro partido à direita. Portanto, já temos um partido liberal, um partido de extrema-direita, o PSD, e agora ainda querem encontrar mais um partido para representar aquilo que me parece ser um espaço que entre e temos o CDS, e também se fala do novo partido à esquerda, certo. Do PS. Bom, eu também tenho uma opinião sobre isso, que é mais ou menos a mesma que tenho sobre o partido à direita. Agora, a última coisa que o nosso país precisa é uma pulverização maior do que aquela que já tem. É a última coisa que o nosso país precisa. Só que o problema é que se toda a gente passar a usar esta linguagem, é natural que esse sentimento e que essa necessidade apareça. E o mesmo podia dizer, se este debate fosse tão divertido como este e tivesse só aqui gente de esquerda e só uma pessoa de direita, podiam dizer o mesmo. E, portanto, eu acho que a sondagem que hoje o Expresso publica deve ser vista à luz de um espaço que precisa de ser ocupado. Tudo o que aqui estivemos a conversar é bom para o PS, daí eu estar encostada para trás na minha cadeira, e é ao mesmo tempo um sinal que a mim me preocupa, porque as coisas que acontecem ao PSD preocupam-me, aliás, porque a história do aumento e do crescimento dos partidos populistas é mesmo sobre o que acontece aos partidos. Mas aconteceu alguma coisa ao PSD? Não, quer dizer, aquilo que acontece... Parece-me que não aconteceu nada ao Aquilo que aconteça, digo eu, pronto, era neste sentido. E ao PS a mesma coisa. Claro, mas isso suponho que quem me veja acha logo que nós já vamos àquilo que aconteceu ao PS. Mas já agora deixe-me só perguntar uma coisa à Teresa. A Teresa admite que possa alguma vez passar pela cabeça de Pedro Passos Coelho a criação de um novo partido à direita? Não, ele veio hoje uma dizer que não vai votar nas diretas do PSD pela primeira vez. É uma pergunta que teria que fazer a Pedro Passos Coelho, mas se me perguntam o que me parece, parece-me que não, que nunca, que jamais. Nunca faria um partido contra o PSD? Nunca. Muito bem. Nunca. Hugo. Só dizer, matéria de opinião. Provavelmente quer fazer uma pergunta, claro. mas Nunca. eu gostava de fazer um comentário porque me pareceu muito, muito interessante, embora não tenha permitido que ele tenha feito uma pergunta. Pode fazer agora. A posição do Nuno, porque eu concordo muito com ela, é muito curioso. Só que acho que depois, quando vamos concretizar, é que nós podemos ter aqui alguma divergência. O Nuno dizia com razão, o PSD é um partido grande, de vocação maioritária, que quer usar a maioria para transformar, não é para gerir. Esta é a vocação do PSD, ou deve ser sempre a vocação do PSD. E é um partido que o Nuno dizia, eu vou, se calhar, aligerar, que vai do centro-esquerda ao centro-direita, à direita do Partido Socialista até um bocadinho à esquerda do Chega, e apanha discurso de gente que está hoje no Chega. De resto, o André Ventura e muitos outros militantes do Chega passaram do PSD para o Chega e do CDS para o Chega, designadamente aqueles que nunca tiveram espaço no PSD e no Chega. Eu já o disse uma vez e repito, não há nenhum dirigente do Chega hoje que, se o PSD o tivesse chamado para ser deputado do PSD, por exemplo, não tivesse preferido ser deputado do PSD do que do Chega, claro. Só estão lá porque não tiveram lugar aqui. Como e depois no PSD. Porque, evidentemente, isto depois significa que a qualidade é aquela que nós sabemos, mas isto para dizer o que é o relevante. O PSD não tem problema nenhum. O PSD é isto que o Nuno dizia, o PSD tem ganho repetidamente eleições, volto a lembrar, e o PSD está, dizia o Nuno, nesta última fase, a demonstrar ao que vem. Eu só não concordo com o Nuno, porque o Nuno fala só da última fase. O PSD governa, agora para ir ao ritmo, há cerca de 2 anos, como dizia a Teresa bem, com 3 meses em que não houve governo em Portugal, porque houve novamente uma eleição legislativa. Mas vamos dar 2 anos de governação. E eu comparo este ritmo com qualquer governo. Inclusive com os governos de Pedro Passos Coelho.
que tive o gosto de suportar no Parlamento com a Teresa. Comparo, mas comparo à vontade. Vejam bem, eu sei que há muita gente que não classifica como uma reforma estrutural a política fiscal do Governo, mas é uma reforma estrutural. São 4 baixas de IRS, é isenção de impostos na compra da primeira habitação para os jovens até aos 35 anos, é o IRS jovem, é aquilo que eu gostava. Estaríamos todos... Bernardo, peço muita desculpa. Eu vou dizer porque é que é baixar impostos. O António Costa também baixou impostos. Pois é. Mas é uma forma diferente de olhar para a fiscalidade. Não é baixar impostos, não é uma reforma. Desculpe, a forma que estamos a fazer no IRC não é uma reforma. O que estamos a fazer no resto do pacote da habitação, por exemplo, no IVA, a 6% na construção, não é uma reforma. É o quê? É deixar tudo na mesma? O que é reformar? Uma reforma que estão a fazer, por exemplo, no Tribunal de Contas. Não é só o que estamos a fazer no Tribunal de Contas. Não é só o que estamos a fazer no Tribunal de Contas. Olha, é o que estamos a fazer no Tribunal de Contas, é o que queremos fazer no mercado laboral, é o que estamos a fazer na reforma do Estado, designadamente na contratação pública, é o que fizemos na imigração, é o que fizemos o que estamos a fazer na educação. Olha, a reforma do RGES é uma forma do regime jurídico superior. A reforma da ação social é uma reforma, e eu devo dizer, eu podia continuar por aqui fora habitação, e dizer-lhe que o ritmo acrescentar habitação, até cansa. Hugo. Agora, nós podemos Mariana, querer são discutir... reformas... Bernardo, deixa-me só terminar para dizer o seguinte. Nós podemos passar ao lado tudo isto e discutir aquilo que vem mais ou menos nas páginas dos jornais. O Nuno está com ar desconsoladíssimo. Acha que isso nada é o problema do Nuno, não é meu. Eu não tenho a obrigação de consolar o Nuno, não me leva mal. Mas o Nuno representa um eleitorado que já foi do PSD. Claro que sim, se calhar se voltará a ser. Porque o Nuno dizia, eu revejo agora uma agenda no Governo. O que apresentamos hoje da prestação social única é uma reforma. Não monopolizo, temos que abrir. Eu só quero dizer que gostava de discutir a política com o pé grande. Nuno. Para terminando, fazendo o Nuno. Eu não disse que havia uma agenda. O que é que falta a este Governo para verdadeiramente não deixar uma parte daquilo que já foi o seu eleitorado desconsolado, como é o seu caso? Honestamente, acho que falta liderança. E eu acho que esse é que é o grande problema no meio disto tudo. Mas porquê? Uma das razões pelas quais se dá tanto crédito àquilo que Pedro Passos Coelho diz, sempre que aparece, e porque teve também tantos anos em silêncio, Calado. é porque as pessoas, mesmo quando fala de coisas que não são de política nacional, como foi agora o caso, é porque as pessoas que estão, e muitas estão de facto, órfãs dessa liderança, desse projeto, desse desígnio, de alguém que pensa o país, a Europa, o mundo, o lugar de Portugal no mundo, aquilo que quer para o seu país. Sente essa falta, e quando ele aparece, de facto, quer dizer, no meio do oásis, no meio do deserto, vendo uma palmeira é um oásis. Mas então acha que é uma questão de pessoas? Não é uma questão de pessoas, é uma questão de alguém ter capacidade para representar isso. Isso o quê? Esse desígnio, essa ambição, esse projeto. Mas estamos a falar de alguém mais de que tenha, pessoas de facto, ou de uma liderança. Mas Pedro Passos Mas a Coelho... estratégia é de uma liderança, não é? Sim, mas Pedro Passos Coelho, se chegasse, ia exatamente usar o Chega, usar Mas a eu acho que maioria Pedro de Passos Coelho direita não que tem existe chegar, no nem Parlamento. tem rigorosamente coisa nenhuma. Eu acho que o PSD tem a obrigação de fazer isso e tem a obrigação de pensar nisso. Nuno, mas depois em vez de virem dizer não é nada disto, nós estamos a fazer tudo bem, está tudo ótimo. Nós, se calhar, até vamos ganhar eleições. Nuno, então, mas depois chegam ao Parlamento e têm um problema prático, que então, é não conseguem... Não, quer dizer, então, ou fazem com o PS ou fazem com o Chega. E, portanto, muitas vezes não é fácil executar essas reformas que está a defender, por exemplo. Ou queremos ter reformas ou não queremos ter reformas. O PSD tem que o resolver. Então que o resolvam. Na sua opinião, como é que deviam resolver? Eu acho que devia ter, eu acho que o PSD Escolhendo um devia, parceiro preferencial? eu acho que o PSD devia ter capacidade de provocar uma situação em que fossem eleições e de facto tivesse uma maioria absoluta. É isso que o Primeiro-Ministro quer. Sim, isso já Só que não é capaz de o fazer. Sim, já falou em maioria absoluta há muito pouco tempo. Mas não é mesmo isso que o Primeiro-Ministro quer. Então porquê é que falou em maioria absoluta? Então porquê é que falou em maioria absoluta? Não é mesmo, porque se alguém pode interpretar já agora a estratégia política do Governo e do PS... Sim, mas o Hugo já falou muito, agora temos que ir à Mariana. Não, mas é que... Ângela, desculpe. Então chega-se aqui e diz assim, o Primeiro-Ministro quer provocar uma crise política para ir a eleições. O Primeiro-Ministro falou em maioria absoluta há muito pouco tempo, não é? O problema é dizer que queremos, quando formos a eleições, ter uma maioria absoluta. Também as eleições não são só em 2029? E qual é o problema? Não acha, o Nuno não concorda e eu também concordo que é para isso que o PS deve trabalhar, transformando, mudando a vida das pessoas para que as pessoas nos possam confiar essa maioria absoluta. Agora, há uma coisa que eu vos garanto. Não, no PS não há ninguém que queira uma crise política. Eu de facto, acho extraordinário, porque se por um lado queixam-se do ritmo, por outro lado não se entende
o drama e o dano que causam as crises políticas e a instabilidade política para as muito reformas bem. em curso. Deixe-me só aqui acrescentar uma questão. Vários governos nós tivemos sem maioria absoluta. Sim, mas não havia os- Sim, mas o cenário parlamentar era diferente. Agora há um Agora Chega e, é portanto, completamente evidente, diferente. Mas aquelas coisas, o tripartidarismo é que é o bicho estranho no meio da sala e é com ele que é preciso acabar. Ou lidar. Ou então aprender a lidar de outra maneira. Eu queria dizer duas coisas. Primeiro, esta Não, mas ideia. deixe-me só perguntar-lhe uma coisa. A Sim, mas isto Mariana não é nada. esteve nos governos de António Costa e ao fim de 6 anos Não façam um no poder, debate à parte, senão ouve-se ao os fim de microfones. 6 anos no poder conseguiu uma maioria absoluta. Achava-se isso impossível. Acha que este governo ainda faz sentido lutar por isso, por esse objetivo? Bom, primeiro, António Costa, a cada eleição que foi, teve sempre mais votos e foi sempre num crescendo. Nós também. Eu acho muita Montenegro graça. Eu acho, certo, pronto, ainda então é um bocado longe da maioria absoluta. Eu acho Também muita vocês estavam na graça segunda. a esta verdade. ideia. Mas não usou a maioria absoluta que teve para fazer reformas. Mas eu posso falar em algum momento. Pronto, Deixem a Mariana obrigada. Mas António Costa Eu acho não muita usou a graça. maioria Eu absoluta. acho muita graça a esta ideia de que as reformas são aquelas que o Hugo Soares listou, quando, por exemplo, a legislação laboral, em praticamente todos os seus artigos, o que faz é reverter medidas dos governos de António Costa em matéria de legislação laboral. Mariana, mas isso foram as reformas dos primeiros tempos do governo de António Costa, também era reverter. A agenda do trabalho. Não, mas não é isso que eu estou a dizer. Não, a agenda do trabalho digno é de 2022. E, portanto, a única coisa que eu me queria entender é sobre o seguinte: se isto é uma reforma, então aquilo que isto está a reverter também era uma reforma. E, portanto, todo o discurso que se fez sobre os governos do António Costa não fazerem reformas é falso. Porque se esta é uma reforma, então a agenda de trabalho digo que também era uma reforma. E eu estou à vontade, eu acho que era. E acho que esta também é. Mal no seria. sentido em que uma mudança de orientação numa matéria tão fundamental como é a legislação laboral é aquilo a que se chama uma reforma. Só que isso, como quando a direita não gosta daquilo que é feito, acha que tem outro nome qualquer que não é reforma, andamos aqui numa conversa sobre o que é o reformismo e a falta de reformismo. É a única coisa que eu queria dizer. Agenda para o trabalho. António Costa é que dizia que era Eu avessa a queria reforma à dizer reformas que estruturais. esta ideia de que Pedro Passos Coelho é uma pessoa com uma identidade e uma visão muito própria confronta-se de forma muito séria com a realidade, porque Pedro Passos Coelho chega ao PSD com um livro chamado Mudar, em 2009. Qualquer semelhança entre o que lá está escrito e o que hoje Pedro Passos Coelho defende é mera coincidência. E, portanto, o que Pedro Passos Coelho fez, desse ponto de vista é um político, como muitos elogiam, foi adaptar-se ao longo do tempo ao discurso dominante de uma forma muito hábil, eu não recuso isso. Agora, um líder do PSD que chega para olhar para um PSD de centro, dinâmico, que do ponto de vista dos direitos era aberto e a ouvir discursos inteiros a utilizar a palavra wokeismo, nós não estamos a falar da mesma pessoa. Eu não sei o que é que aconteceu, se é só ressentimento, se é achar que esse é que é a linha que chega Mariana, agora. pode ter Agora, nós não podemos acontecido que encontrar... o wokeismo passou a ser uma realidade que na altura não existia. Não. Aquilo que Passos Coelho Por acaso, até critica reduz direitos. era até algumas das coisas que ele defendia em 2009 em muitos assuntos. E, portanto, a única coisa que eu acho muita graça que é quando alguém levanta a voz e adjetiva muito, então passou a ter uma visão para o Então país. diga-me uma coisa, o facto do Partido Socialista Pedro neste Passos Coelho momento de estar à 2009, frente nas 2011, sondagens... 2015 e o atual não tem rigorosamente nada a ver do ponto de vista político. Oh, Mariana, e o facto do PS, surpreendentemente, estar à frente nas sondagens, já é para aí a terceira sondagem, portanto dá a impressão que há uma tendência que é confirmada, acha que isto se deve a quê? Ao facto do Governo estar a fazer reformas, já que reconhece que está a fazer algumas, quer dizer, como é que não foi isso que explica eu disse, isto? mas tudo bem. O que eu acho, bem, todos nós que há muitos anos andamos nisto, sabemos que uma sondagem fora do tempo de eleições tem um valor completamente Vale o que distinto vale. Claro. de uma sondagem perto das eleições, e eu não vou aqui fazer um discurso sobre esta sondagem como se não soubesse isto que estou a dizer. Ainda tinha que valorizar o trabalho de Zé Luís Carneiro. O que é que acha? Não, é isso mesmo que vou fazer E agora. acha que o José Luís Carneiro... A grande mudança nesta sondagem é precisamente a imagem do José Luís Carneiro e eu quero elogiá-la. Portanto, é exatamente o contrário do que pensou o José. Ou seja, do ponto de vista dos votos de cada partido, eu não acho que a sondagem... É sempre melhor uma sondagem boa do que uma sondagem má, como é evidente, mas do ponto de vista da valorização da imagem do líder do PS, nomeadamente face ao Primeiro-Ministro, eu julgo que isso é importante e acho que isso acontece mais pela segunda razão do que vou dizer. Primeiro, porque o Governo, especialmente na gestão dos momentos difíceis, não tem estado bem, mas também porque André Ventura está a fazer um caminho que é um caminho de um equilibrismo impossível. Porque ao mesmo tempo que olha para a sondagem
também para esta sondagem e vê o que é que os portugueses pensam da legislação laboral, sente que não se quer comprometer. Quem o veja no Parlamento vê-lo a contorcer-se, porque na verdade concorda com muitas daquelas coisas, e a seguir, para compensar, apresenta uma proposta sobre a baixa da idade de reforma que é completamente impossível de ser concretizada. A idade da reforma é uma daquelas coisas que todas as pessoas gostavam de se reformarem mais cedo, mas ninguém quer efetivamente que se baixe a idade da reforma, porque é visível quem é que pagaria essa baixa e que custos teria. E é esta natureza típica do populismo, quando se confronta com a necessidade de tomar opções, que me parece que também valoriza o Partido Socialista. Deixe-me perguntar-lhe se o PS não pode criar aqui um ânimo especial com estas sondagens e de começar a sonhar com uma crise política. O Partido Socialista, em nenhum momento dos próximos tempos, se pode esquecer de duas coisas. A primeira é que eleições antecipadas só beneficiam um partido na Assembleia da República, e é o Chega. Ninguém quer mais uma crise política, é preciso ter isto muito presente nos próximos tempos. E em segundo é que a capacidade de recuperar eleitorado, de convencer mais portugueses, de criar confiança, é um processo lento depois de um governo de 8 anos. E, portanto, o trabalho é para se fazer lentamente, apresentando propostas, apresentando alternativas, ganhando a confiança, sem pressas, porque a mim parece-me evidente que só pode haver um vencedor de uma eleição antecipada. O que aconteceu ontem foi um revés para a imagem do Partido Socialista? Mais um? O que aconteceu ontem não é bom, é, na minha perspectiva, um revés para a imagem da justiça portuguesa, mais uma vez. Porque da todas... justiça? Do PS, não? Eu já lá vou. Sim. Todas as descrições deste caso são muitíssimo parecidas com de alguns casos recentes, como é o caso do processo Tutti Frutti. Que dura há 10 anos, creio, 10 anos, sem nenhuma conclusão, a não ser o facto das pessoas do Partido Socialista que nele estavam envolvidas nem sequer terem sido constituídas, arguídas, quanto mais acusadas. E, portanto, eu sou defensora de que a Justiça faça todo o seu trabalho, investigue tudo o que tem a investigar, aquilo que vem nos jornais, que é tudo o que eu conheço. 400 investigadores da Polícia Judiciária, para aquilo que vem nos jornais, para neste momento estar toda a gente em casa com termos de identidade e residência, e para os valores que estão em causa e para nenhuma acusação de corrupção, parece-me, no mínimo, desproporcionado, e nós, enquanto país, comunicação social e políticos, temos que aprender a viver com esta ideia de que um caso judicial, sabendo que vamos estar 10 anos nisto, casa com termo de identidade e residência normal, Mariana. Não, eu eu acrescentei sem nenhuma acusação de corrupção, tanto quanto eu vejo nos jornais. Não há... Sim, mas se houver outra acusação qualquer de outro crime, as pessoas são constituídas e arguídas na mesma, ficam com o termo de identidade e residência, é assim que funciona. Certo, mas a descrição daqueles crimes, o facto de serem 800 mil euros, 400 inspectores da Polícia Judiciária... 800 mil, também se fala em 2 milhões, não é? Há aí uma... Sim, mas independentemente disso, mas vendo o início do crime, as pessoas são constituídas e arguídas, ficam com o termo de identidade e residência automático. Estava só a fazer esse reparo, não é nada substantivo. Há uma diferença, é quando estas coisas acontecem, quando os processos estão quase no fim, têm um efeito diferente e têm acontecido vários em Portugal. Eu não tenho... A única coisa que eu acho é que nós, enquanto país, revejo-me, aliás, elogiei na altura o que disse o Primeiro-Ministro quando aconteceu, nós temos que aprender a lidar com a ideia de que a polícia fazer o seu trabalho, a Polícia Judiciária, o Ministério Público, não pode ter implicações na nossa vida política, até porque a história tem sido a de que quase nenhumas delas chegam ao fim. Hugo, como é que isto afeta os... também afetou o PSD, neste caso Tutti Frutti. Que lições é que os partidos devem tirar, sobretudo os dois grandes partidos, destes casos? Bernardo, eu respondo rapidamente a isso. O PSD teve nestas matérias sempre a mesma posição. Sempre. E não misturar as coisas. Isto é a justiça a funcionar, bem ou mal é a justiça a funcionar. Vai fazer como o António Costa, a política que é da política. Mas eu fiz sempre isso. Não sou eu como o Partido Socialista. Aí eu quero ser muito claro. É que o Partido Socialista, vimos durante o dia de ontem e o dia de hoje, no fundo, várias insinuações de dirigentes, de militantes notáveis do Partido Socialista, dando nota de que achavam que aquilo que aconteceu tem a ver com intenções políticas. Eu sou incapaz. Eu sou mesmo incapaz. E com os 100 anos do 28 E fui sempre assim, quer com as instituições do PSD, os tutti-frutis desta vida, quer com outras, quer quando o PSD teve no passado também a Polícia Judiciária na sede, a propósito de uma investigação lá de uns funcionários ainda do tempo do Dr. Rui Rio, quando era líder nacional. Esperei sempre as águas. Também já aconteceu há 4 anos.
Sim. Tal e E nada qual, mais. Mariana, mas aprendamos a lidar com isto. Não se façam essas insinuações. A única coisa não que eu quero fiz dizer é nenhuma sobre isso. insinuação. Eu não estou Mas a falar acha da que não há Mariana. nada a mudar no funcionamento dos partidos? Acha que não há promiscuidades? escrutínio interno, por Acha que não exemplo. há tentações de Ui, há tanta utilizar coisa para- anos e anos a funcionar nos partidos, muitas vezes, para procedimentos que claramente violam a lei e a moral e a ética na política? Não conheço nenhum. Não conhece Não, nenhum? não conheço nenhum. Porque se conhecesse, eu ia ao Ministério Público. O Nuno está estarrecido. Nuno. Não, Nuno, mas conhece algum, eu peço por tudo. Vou ao Ministério Público e apresento. Pá. Ou apresento a mim que vou lá eu. Não. Mas é que não. É isto que mina a Mas é que confiança das pessoas. não, É este ar de que não. o Hugo Soares, que não conhece nenhum caso desses, ai meu Deus do céu, o que é que o Hugo Soares está a dizer? Nuno, eu vou Soares repetir, não foi conheço líder mesmo. parlamentar do PSD, É. foi presidente da JSD, É. não sei se foi presidente da Distrital de Braga. Não, nunca fui dirigente distrital. Está no PSD há não sei quantos anos. Sim. E? Não conheço. Eu não estou a falar de crimes, mas é que esse é um problema importante no meio disto. Então que está a falar de quê? É que Diga. esta conversa do há política ou que é da política, à práticas. justiça ou que é da justiça, é muito bonito porque serve para o poder político despachar todos os problemas éticos para cima do Ministério Público. E o Ministério Público comprou essa tese. O Ministério Público comprou essa tese. E é por isso que muitos problemas são de natureza ética e não criminal, acabam na barra dos tribunais, e muitas vezes nem isso, ou nos arquivamentos dos inquéritos. Porque sim, os partidos, o PS, o PSD, o CDS, o Chega, todos se quiserem, até o PCP nas autarquias, têm de facto um problema ético para resolver. E é por isso que as pessoas estão Qual é o também muito problema ético? Já cansadas agora, disso. Não, mas os partidos. Os partidos. Desculpe lá, Bernardo. Mas as Não, questões agora éticas- Teresa Leal Coelho- quero só Mas não se pode acrescentar uma fazer questão. isto. Vocês não podem permitir, No desculpem, Tutti vocês no Frutti sentido há coletivo. acusados que continuam a exercer cargos políticos. Isso é absolutamente insustentável. Porquê? Ainda agora um foi nomeado para- Um foi nomeado agora para a acusados- EGEC. Hã? Alguém- Porquê? vamos por partes. Esta discussão é demasiado Porque séria, não há, Bernardo, para se porque fazer não há assim. mão firme relativamente a essa eu peço questão. Sim, deixa eu ouvir a desculpa. Teresa. Esta Porque não há discussão mão é- firme relativamente Meu a essa Deus. questão. É evidente que diversos acusados, não é arguídos, não são arguídos, são acusados no processo de Tutti Frutti. É evidente que é absolutamente lamentável e concordo Claro, que e estes muitas processos daquelas coisas não não são podem... crimes sequer. E outras serão. Sim, senhor. E outras serão. Sim, mas a conversa não é gostava essa. só, Deixem não, só a eu Teresa gostava só acabar. de terminar. Gostava só de terminar. É evidente que eu concordo que as pessoas não podem estar com a guilhotina em cima da cabeça como é óbvio. durante anos, como é Que é evidente, o que e portanto acontece. os processos têm isso. E é tudo igual. Quer se tenha feito bem, quer se tenha feito mal, é tudo igual. Mas Todos os partidos não podem continuar Mariana, a fazer isso que há têm feito casos até em que há agora. guilhotina sem haver sequer acusação. Sim, certo. Agora, neste caso do processo Tutti Frutti, há acusados e que continuam a exercer Acha que cargos Carlos políticos Moedas não e devia ter ser permitido esta com certeza nomeação que não, para a GEC? com certeza Principalmente que não. depois de ter Eu, quando dito fui que jamais trabalharia quando fui com candidata à suspeito. Câmara Municipal de Lisboa, afastei aqueles que já eram arguidos ou acusados não havia, que eu soubesse. Agora, há um outro problema que os partidos têm, o PSD também tem esse partido e é lamentável. O PSD tem e não é de agora. Se nós formos há 20 anos atrás, nós tínhamos figuras com impacto nacional e que eram escrutinadas, como Presidente da Distrital, da Conselheira. Agora, ninguém sabe. Se eu perguntar aqui na mesa quem é o Presidente da Distrital de Lisboa, ninguém sabe. Nem da Conselhia de Lisboa. E há duas, pelo menos, eu em várias conversas... parlamentar do PSD chama-se Bruno Chama-se Bruno Ventura. Ventura. E ele tem Está bem, mas se agora recentemente... E do Partido Socialista já é agora o Presidente da Deputada Câmara Carla Tavares, acho que é médico agora, conhecidíssimo. não, lamento. Participa em vários debates da televisão da especialidade dele. Teresa, que é com médico, certeza, é mas, alguém com que vale certeza, mais com do que a certeza. política. Teresa, mas Com um partido certeza. como o PSD, por exemplo, tem Agora, um o conselho país, de jurisdição. deixe-me só responder ao Hugo Soares nesta questão. força. Hugo sabe, eu também sei, que é o Bruno Ventura, com certeza. Agora vá à rua perguntar quem é que sabe quem é o Presidente da Claro, isso Distrital. não tem questão, o claro. Presidente da Distrital Portanto, acha de... que também é um Quer saber, problema de podemos ir à rua e liderança. perguntar O que quem é que nós significa, somos. o que significa... Ou quem são o os que si- deputados, ou os líderes Não, parlamentares. com Bem, o certeza, Bernardo mas não, com mas certeza, mas é bem diferente, é bem diferente. O PSD, o PS, naturalmente, se tem ambição a ser partido de governo, obviamente que tem que ter estruturas em Lisboa e no Porto, pelo menos, não só, mas em Lisboa e no Porto, pelo menos estruturas que tenham projeção Mas o nacional. PSD não devem ser maus porque ganhamos as eu não duas estou a câmaras. dizer que do são Porto e de maus. Haver Lisboa. trabalho. Eu não estou a dizer que são Haver maus. trabalho, Vamos ouvir a haver Mariana. trabalho Não, no plano só ético terminar a fazer isto. nos partidos não Estamos mesmo a significa, terminar, temos 2 em minutos. momento nenhum, que nós possamos fazer uma confusão entre as dimensões éticas de melhoria da qualidade da democracia e da organização dos Totalmente partidos de acordo. e as dimensões criminais. Totalmente Porque de senão acordo. então nunca mais se Totalmente de consegue acordo. separar quem se comporta bem, quem se comporta Totalmente mal, de Por isso que o quem PS comete um nunca crime. fez uma autocrítica do socratismo, desculpe lá.
Sobre É o quê? por isso que vocês nunca foram capazes de fazer Não, uma não, eu- autocrítica. sobre É por isso, José Sócrates. porque acham que é tudo criminal. Não é. É fácil de encontrar. Aliás, a primeira até foi ao Expresso, uma entrevista minha sobre esse caso, dizendo uma coisa muito simples. O PS, para mim, Mariana, para o mim, PS nunca aquilo fez que uma José autocrítica Sócrates relativamente àqueles 6 assumiu anos. ter feito chega para eu fazer o meu juízo moral e não preciso de aguardar por Mas é que não é processo. José Sócrates, Mariana. Não é José Sócrates? Não. Ah, então é quem? O socratismo não é José Eu não sei o que é Sócrates. o socratismo. Eu, O que é que é eu o- sei, o que é que é? Não PS sei tem o todo, que é. durante estes anos todos achar que aquilo durante 6 anos Eu não aconteceu sei era o com que é, responsabilidade do só homem quero perguntar o sem que é. cúmplices, sem ninguém que soubesse. Ninguém sabia. Até Ninguém agora sabia. é isso que o processo mostra, mas eu não mas desculpe, eu não sei o que é isso do socratismo. Sou eu? Sou eu? Não, o socratismo Tá a foram olhar- 6 anos, foram 6 anos Mas de tentativa de controle de empresas públicas, Peço de imensa empresas desculpa. privadas, de órgãos de comunicação social, de magistraturas, de Tudo tribunais isso. superiores. Mariana, estamos a brincar. Não estamos a O brincar. país inteiro O que sabe que nós isto é estamos a verdade. dizer é que alguém cometer crimes e ser julgado por isso é uma coisa e alguém ter comportamentos menos éticos é outra. Nós podemos censurar os dois. E Baralhá-los devemos. é o fim da democracia, porque nós não podemos tratar de forma igual o plano ético e o plano judicial. bem. Isso é inaceitável. Uma última pergunta aqui ao Hugo Soares. Ângela, que Soares, queres fazer, não é? Como E é que depois temos que definiria fechar. o Até porque a objetivo ética, do varia. Congresso do PST daqui a um mês, uma vez que conforme o acha olhar, claro. uma vez que acha que não há divergências estratégicas e que o partido está absolutamente tranquilo com a forma como Luís Montenegro resolveu governar sem aproveitar a maioria direita no Parlamento, vai ser um tédio o Congresso do PST. Ângela, eu não disse que não havia divergências estratégicas no que diz respeito à possibilidade de haver coligações com o Chega entre Pedro Passos Coelho e Luís Montenegro. A Ângela interpretou-me mal desde o início. Eu tentei E no corrigir isso. partido, O acha nosso que isso tempo é uma acabou. questão Temos mesmo que pacífica? temos É mesmo tão que fechar. pacífica, tão pacífica, tão pacífica como se verá amanhã no resultado. E o Congresso do PSD está convidada. Não será certamente um tédio, como nenhum Congresso do PSD Muito é bem. um tédio. Vamos à primeira página Muito do bem, a Expresso. capa do Expresso antecipava exatamente aquilo que já foi notícia, bastante debatida durante o dia de hoje. O trabalho social será obrigatório para quem recebe Isto é apoio. que é política O Governo com P cria grande. uma prestação social única que junta 13 prestações numa só. Mas a grande foto do jornal tem que ver com a imigração. Os estrangeiros começam a sair de Portugal para a Espanha ou a voltar para casa. política com P. As rendas altas, as leis desfavoráveis e a xenofobia são o que mais dificulta a vida em Portugal. Neste momento há mais de 1000 TVD parados em Lisboa por falta de motoristas. Influencers da imigração brasileira estão a promover outros destinos e atrasos na AIMA com grande peso na decisão de partir. É, portanto, a imigração que continua a dar que falar. Muito bem, o Expresso da Meia-Noite fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Tenham um bom fim de semana e uma boa semana. Boa noite. Boa Obrigado. noite.